pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celso Ramos, vamos para mais uma aula de biologia. Esse é o seu Fique em Casa Aprendendo e agora nós vamos estudar a adaptação. Pessoal, nós estamos falando de evolução. E na evolução a gente fala de evidências evolutivas, tá? Quais são as evidências, ou o que se considera como provas de que a evolução existe, que ela está acontecendo e que ela ainda vai acontecer? Seria, por exemplo, a ideia dos fósseis, que a gente já teve uma aula sobre fósseis, tá? E essa outra questão aqui, que é a adaptação, também é considerado uma evidência evolutiva, tá? Então, a adaptação, a gente vai falar de conceito e eu vou falar sobre os tipos de adaptação. Nós ainda vamos ter uma outra aula depois dessa aqui de adaptação. Eu vou trabalhar a seleção natural juntamente com a adaptação, tá? Vou dar mais alguns detalhes, alguns exemplos a mais de tipos de adaptação. Primeiramente, você tem que entender que adaptação é o ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem. Vocês lembram do Lamarck? O Lamarck foi o primeiro a que trouxe a ideia de adaptação como algo importante para a sobrevivência dos seres vivos na natureza. Quem não se adapta, segundo Lamarck, quem não se adapta não sobrevive, né? E não consegue também transmitir as características que ele adquire em vida. É isso que Lamarck fala. Já o Charles Darwin, ele diz que na natureza não, existem seres vivos mais adaptados, outros menos adaptados, e o ambiente ele seleciona aqueles que já estão adaptados. Não é o mais forte, e sim o mais adaptado, aquele que tenha características que lhe dê vantagem para sobreviver no ambiente. O certo é que tanto o Charles Darwin quanto o Lamarck, os dois defendiam a ideia de adaptação como um componente necessário para a sobrevivência dos seres vivos. E a adaptação, como nós vimos aqui, é o ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vive. Então você vai perceber que na natureza, os seres vivos, ele vai apresentar alguma característica que combina com o ambiente onde ele vive, tá? Por exemplo, eu olho para macacos, eles têm uma característica muito boa, que é a capacidade de se locomover em árvores, né? Os seus 4 membros são muito importantes ali para que eles consigam se fixar nos galhos das árvores. E ainda tem a cauda, que ajuda também que eles consigam promover essa locomoção. É um tipo de adaptação, tá? E ao longo dessa aula a gente vai falar de outras adaptações. Ou seja, são ajustamentos que um indivíduo tem para conseguir se adequar ao ambiente, ok? Esses tipos de adaptações, eles estão muito relacionados com a anatomia e a fisiologia, ou seja, não apenas aspectos externos, mas também aspectos internos, ou seja, do funcionamento do corpo do animal, também tem a ver com a sua adaptabilidade ao ambiente. Tudo isso para que ele consiga ter modos de vida coerentes com o ambiente local em que ele está vivendo, ok? Por exemplo, vou colocar uma situação bem clara aqui para vocês. Imagine esse lobo aí, né? Esse cachorro ali da neve. Ele tem uma adaptação que faz com que ele se camufle muito bem, não consiga ser visto, tá? E ele consiga encontrar suas presas. Ok? Eu vou dar mais outro exemplo envolvendo características com relação à cor da pelagem, tá? Bem, a adaptação, o processo de adaptação, ele traz consequências diretas, na verdade, ele é consequência direta da seleção natural. Ou seja, como nós acreditamos que a teoria de Charles Darwin é a mais aceita ali pela ciência, então, aqueles indivíduos que estão vivos atualmente, quer dizer que eles foram resultados de um processo de seleção natural, por terem adaptações viáveis para que eles possam sobreviver no ambiente. Então, é uma consequência da seleção natural. A seleção natural ela atua sobre a variabilidade genética, favorece os indivíduos com características genéticas mais vantajosas. Esses indivíduos que têm essas características mais vantajosas, eles vão sobreviver, tá? Conforme a teoria da seleção natural, e eles podem então se reproduzir. Ao se reproduzirem, eles deixam descendentes mais adaptados ao meio. Então, a adaptação é uma consequência da seleção natural.
A adaptação geralmente produz um ótimo fenótipo. Entenda como fenótipo, pessoal. Fenótipo é o quê? É o resultado da interação do ambiente com as características genéticas do indivíduo. Então, características genéticas, que a gente chama de genótipo, e o ambiente, o fator ambiental. Esses dois fatores se juntam e resultam no que a gente chama de fenótipo. Então, essa adaptação, ela produz ótimos fenótipos, ou seja, características externas que ajudam o indivíduo a sobreviver no ambiente. Todos os traços, ou seja, os fenótipos, possuem evolução independente, ou seja, todas as minhas características, elas sofrem um processo evolutivo diferente. Por exemplo, a cor do meu cabelo, ela vai sofrer um tipo de seleção natural que vai ser totalmente diferente com relação, por exemplo, à capacidade que eu tenho de pegar ou segurar objetos. Isso são características, né? Cada característica do meu corpo vai sofrer um tipo de seleção natural diferente, tá? A gente vai falar agora de tipos de adaptações. São esses três os tipos de adaptação que eu vou destacar aqui para vocês, tá? A camuflagem, o mimetismo e a coloração de aviso. Então a gente vai falar de alguns exemplos de camuflagem, tá? Vamos falar de camuflagem. Camuflagem é o desenvolvimento de uma ou mais características corporais que tornam os indivíduos possuidores semelhantes ao ambiente em que vivem, dificultando a sua localização por espécies com as quais convive. Então, você percebe que, quando a gente fala de adaptação, seria uma característica que ajuda o indivíduo a ficar mais invisível, para que ele consiga ou fugir de um predador, ou ele consiga pegar uma presa mais facilmente, ok? Vou colocar a situação de camuflagem da raposa do Ártico. Prestem bem atenção esse exemplo. Aqui, pessoal, trata-se do mesmo indivíduo. Você olha para cá, pensa que são indivíduos diferentes? Não. Acontece que a fisiologia dessa raposa aqui, da raposa do Ártico, ela permite que este animal, durante os meses do ano mais quentes, ela vai começar a produzir melanina, que é um pigmento que dá coloração à sua pelagem. E essa melanina vai fazer com que esse animal tenha a sua coloração um pouco mais escura. E, consequentemente, ele, durante os meses do verão, dos meses mais quentes, ele vai se confundir mais facilmente com o ambiente, ficando mais fácil dele conseguir pegar algum tipo de presa, para que a presa não consiga enxergá-lo e não consiga fugir dele. Já quando chega na época do inverno, as baixas temperaturas elas influenciam o organismo desse animal a parar a produção de melanina. Uma vez que a melanina desse animal deixa de ser produzida, a sua pelagem agora começa a sofrer mudanças e ali os pelos pretos, os pelos mais escuros, deixam de ser produzidos e passam a nascer apenas pelos brancos. Então, durante os meses mais frios, esse animal ele fica branco, tá? Isso faz com que o período de inverno ele consiga ser mais confundido facilmente, tá? Ele não vai ser visto pelas suas presas, ele consegue fugir de algum tipo de animal que possa ser o seu competidor, né? Porque na natureza existem, entre os carnívoros, eles podem competir entre si. Então ele pode fugir de competidores e pode encontrar presas mais facilmente. É um exemplo de camuflagem e é um tipo de adaptação que envolve a fisiologia do animal. Tanto a fisiologia, que é a maneira como o corpo funciona, como também com relação à morfologia, ou seja, aspectos anatômicos externos. Ou seja, a cor do animal vai alterar, tá certo? A camuflagem ela pode ser de dois tipos, né? Vamos falar de tipos de camuflagem. Nós temos aqui a homocromia. O que significa homocromia, né? Cromia tem a ver com a cor e homo significa um. Vamos ver o que significa homocromia. Nesse tipo, os organismos apresentam padrões de coloração que são geneticamente fixados. Os organismos, nesse caso, possuem cor semelhante à areia, folhas, galhos
e outras estruturas, tornando-os parecidos com o meio, tá? Então, é um exemplo em que o indivíduo ele tem uma cor constante, ele não vai ficar mudando de cor. O indivíduo nasce verde, então ele pode se confundir, por exemplo, com a folhagem de uma árvore, tá? Ou o indivíduo ele nasce marrom, é mais difícil dele ser encontrado ali próximo da areia, tá? Próximo de solo. Então, é um tipo de situação em que o indivíduo ele vai ter uma mesma cor e essa cor não vai sofrer alterações, tá? Ele pode ser semelhante à areia, folhas, galhos e outras estruturas. A outra situação é a homotipia. A homotipia é a camuflagem pelo chamado comportamento de decoração. Nesse caso, o organismo é semelhante a alguma estrutura do ambiente em que vive. Vamos lá. Exemplo de homocromia. Esse peixe aqui. Ah, professor, não estou vendo peixe aí não. Olha direito, olha para a foto. Seja atento. Você vai perceber que aqui tem um peixe, ó. Tá? Nós temos o exemplo do linguado, da subordem Pleuronectoideae, tá? Então, só para vocês entenderem melhor como ele é mais ou menos nesse aspecto aqui, tá? Formato achatado. Ele tem algumas adaptações que a gente precisa mencionar. Além de ele ter a cor bem parecida com o fundo ali do lugar onde ele está, né? Com o solo, ele ainda tem um corpo achatado dorsoventralmente, como se ele tivesse sido esmagado. Isso ajuda ele a se proteger, esconder de algum predador ou até mesmo conseguir capturar algum tipo de presa, tá? É uma adaptação tanto com relação à cor quanto ao formato do corpo do animal, tá? Outro tipo de homocromia, a gente pode ter o exemplo aqui do camaleão, tá? Ele pode alterar a sua cor porque ele tem alguns tipos de células que promovem essas alterações, tá? Então, a mudança de cor, quando o indivíduo tem uma cor que pode fazer com que ele seja confundido com o ambiente, é uma situação de homocromia. Uma outra situação, olha aqui, esse polvo, ele está tentando mudar de cor para se esconder no ambiente, mas de repente ele não conseguiu se esconder de um peixe que já estava camuflado, tá? Do seu predador. Uma outra situação, são duas situações aqui de homocromia, tá? Nessa situação aqui, pessoal, a homotipia. O que seria homotipia? Vou voltar aqui para o conceito de homotipia, tá? Homotipia é a camuflagem pelo chamado comportamento de decoração. Nesse caso, o organismo é semelhante a alguma estrutura do ambiente em que vive. Aí, no caso do bicho folha, semelhante a uma folha. Então, ele pode ser confundido facilmente e pode passar despercebido, tá? Nós temos aqui o bicho folha, pode pertencer a esses grupos aqui de artrópodes, tá? Plasmatódia, essa palavrinha aqui, ela lembra do termo fantasma, algo fantasmagórico que pode ser invisível, tá? Ou então dessa outra ordem aqui, Orthoptera. São duas ordens de artrópodes, tá? Nós podemos encontrar bichos folhas dessas duas ordens aqui. Uma outra situação que a gente pode considerar como homotipia é o caso do bicho-pau, tá? Que ele é semelhante com gravetos. Pode ser também, passar a despercebido, tá? Então, são situações de camuflagem. Agora a gente vai falar de mimetismo. Mimetismo é semelhante à camuflagem, só que ao invés de se parecerem com o meio, os animais que praticam mimetismo, eles tentam, tá, pessoal? Tentam, entre aspas, eles tentam se parecer com outros animais, com o intuito de parecer quem não são. Ou seja, o indivíduo ele parece com outro animal que é perigoso. Então, quem conhece o animal que é perigoso não vai chegar perto desse indivíduo, por parecer algo perigoso. Um exemplo aqui muito clássico é o caso da cobra coral, né? Nós temos a coral falsa e a coral verdadeira. Eu pergunto a você, qual de vocês aí que estão nos assistindo teria coragem de chegar perto de uma cobra como essa? Você olha ela, vê coloração vermelha e preta, você não vai se perguntar se é uma verdadeira ou falsa coral, você vai querer se afastar dela. Então, pela questão, pela coral falsa se parecer com a verdadeira, ela acaba tendo uma certa vantagem, porque não é qualquer um que vai chegar perto dela, tá? Então, quando um indivíduo, um ser vivo, parece com outro que é perigoso,
ele está promovendo o mimetismo, ele está mimetizando. Mimetizar é a mesma coisa que imitar, tá certo? Então, questão da coral falsa e coral verdadeira são exemplos de mimetismo. Uma outra situação, esse animalzinho aqui, eu te pergunto, o que é isso aqui? Ah, professor, eu estou vendo várias cobras, né? Você olha para cá, pensa que é uma cobra, mas na verdade, cada um desses animais aqui são lagartas, pessoal, filhotinho de borboleta, altamente indefeso. Mas por parecerem com cobras, não é qualquer indivíduo que vai chegar perto dele. Né? Você sabe que as lagartas elas podem ser comidas por pássaros. Agora, se um pássaro olha para uma lagarta dessa, vai pensar que é uma cobra. E o pássaro não vai chegar perto dela porque vai ficar com medo dessa cobra lhe dar o bote. Então, uma outra situação de mimetismo, tá? Essas duas borboletas aqui juntas lembram muito uma coruja. Então, você sabe que alguns animais que poderiam ser presas de corujas, mas predadores dessas borboletas não vão chegar perto delas, porque vão achar que tem um predador ali que está esperando para abocanhar ela, tá? Na verdade, são duas borboletas. Uma outra situação de mimetismo, ok? Agora, falando de um outro tipo de adaptação, que é a coloração de aviso. Como o próprio nome já diz, o indivíduo ele tem uma cor que está avisando que ele é perigoso. Toda vez que você encontrar um animal com uma cor bem destacada, então você é sinal de atenção. Tome cuidado, tá? Animais que apresentam coloração de advertência, característica denominada de aposematismo, caracterizam-se por possuir cor vistosa, facilmente observada por outros seres. Pessoal, esses indivíduos aqui, eles não têm nenhum pingo de preocupação de se esconder. Eles querem que todo mundo veja eles, porque eles são altamente perigosos, tá? Diferentemente da maioria das presas, as espécies aposemáticas, ou seja, espécies que têm a coloração de aviso, não querem se esconder, e sim serem avistadas por seus predadores, tá? Então, quando você olha na natureza algum tipo de indivíduo lindo porque tem uma cor bem vistosa, muito cuidado, porque é sinônimo de que esse indivíduo é venenoso, tá? Então, por exemplo, a gente vai encontrar o caso de alguns anfíbios, né? Como algumas rãs, pererecas, elas têm uma cor bem vistosa, são animais venenosos. Existe uma diferença entre animal venenoso e animal peçonhento. Venenoso é diferente de peçonhento. O que é um indivíduo peçonhento? É um indivíduo que tem a peçonha, por exemplo, dentes, dentes presas que podem inocular veneno. Aqui no caso desse animal aqui, ele é venenoso, porque a sua pele já produz o veneno e o contato com ela pode causar algum tipo de intoxicação em quem tiver contato com ele, tá? A sua pele azul serve. Vou falar de um outro animal que tem a coloração azul e essa pele azul ela serve como um aviso aos predadores, tá? As glândulas de veneno de alcaloides localizadas na pele servem como um mecanismo de defesa para os predadores em potencial. Esses venenos paralisam, às vezes, e matam o predador. Então, é o exemplo desse animalzinho aqui, com a cor bem destacada, tá? E é interessante vocês pensarem o seguinte, por que a gente tem que estudar esses seres vivos, né? Muitos deles que são, por exemplo, venenosos, como é o caso desse animal aqui, a substância que eles produzem, que é venenosa, pode ser utilizada também para a produção de remédio, de medicamento. Como tem alguns exemplos de estudos onde se conseguiu desenvolver medicamentos muito importantes a partir de venenos que são produzidos por muitos anfíbios, né, como sapos, tá, pessoal? Um outro exemplo também de coloração de aviso é desse cogumelozinho aqui, ó, conhecido como Amanita muscaria. Pessoal, tem pessoas que gostam de comer cogumelo, tá? Mas tem que tomar cuidado porque não é qualquer cogumelo que pode ser comestível. Esse aqui é altamente venenoso, tá? A coloração de aviso já está nos dizendo que esse indivíduo você tem que manter distância. Então, a gente falou sobre a adaptação, os principais tipos de adaptação. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham anotado. Te convido a seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram também, plataforma Gonçalves Dias, tá bom, pessoal?
Então, eu espero que todos fiquem com Deus. Eu guardo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.